Olá, Gêmeos, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Rosana. Vamos ver a leitura para a sua semana. Se você não é inscrito no canal, convido você a se inscrever e ativar também as notificações para não perder nenhuma leitura. E também lembra você que aqui, por ser uma leitura geral, pode ser que não ressoe com a sua energia dessa vez, e se isso acontecer, não força nenhuma informação. Dá uma olhada nas leituras passadas, outros signos fortes aí do seu mapa, ou se algum título te chamar a atenção, pode ser que tenha uma mensagem lá para você. Boa sorte, Gêmeos. Vamos tirar as cartas de oráculo para começar a leitura de Gêmeos. Vamos lá, então. Limpando. Colheita. Assim como as ondas do oceano são infinitas, assim como as árvores da floresta crescem altas, deixe que meu trabalho me traga a colheita. Estou pronto para receber tudo. Essa carta do Limpe realmente traz esse chamado para fazer uma limpeza em todas as áreas da nossa vida. Realmente pegar aquilo que não é mais necessário e jogar fora. E a gente está falando aqui de bagunça no campo material, a gente está falando no campo mental. Pode ser uma mente que está muito cheia de coisas na cabeça, que não consegue nem pensar com clareza, que não consegue nem se programar. Tá me vindo assim, muito assim, ver qual é a sua prioridade, qual é o problema que precisa ser resolvido com mais urgência, né? E faça uma ordem de prioridades daquilo que necessita da sua atenção. Tem muita coisa roubando o seu foco neste momento. E as coisas que estão fora do lugar, sejam elas físicas, mentais, emocionais, elas roubam energia, elas roubam uma energia desnecessária. Então imagine assim, se você, na sua casa, você tem um lugar onde você guarda os seus brincos. Então toda vez que você vai sair, você vai nesse lugar e você pega um brinco com muita facilidade. O brinco que você quer está ali ao seu acesso. Imagine que você não tem esse lugar e você não tem esses brincos organizados. Imagine a bagunça na hora de encontrar aquele brinco específico que você quer. A energia que você vai despender, que você vai gastar para procurar esse brinco em vários outros locais da casa, porque ele não tem o lugar dele e ele não estava organizado. E até que enfim você acha, às vezes não dá nem prazer de ter encontrado aquele objeto que você queria, porque já despendeu muita energia. Então aqui está convidando a gente a realmente olhar para as áreas da nossa vida e ver o que está ali só entulhando, só trazendo bagagem, só ocupando espaço. E aqui não é um convite para varrer as coisas para debaixo do tapete, muito pelo contrário. É o momento para tirar esse tapete e ver o que ficou guardado ali durante muito tempo. Então a gente está falando do nosso mental, que às vezes pode estar cheio de problemas que não são nossos e nem precisavam estar ali. Às vezes estão cheios de situações do futuro que podem nunca chegar a acontecer. E a gente fica imaginando esses cenários. A gente também pode estar falando do campo emocional, onde a gente está guardando muita bagagem, tá? Todo mundo traz bagagem, essa carta também fala isso. Mas às vezes as coisas que a gente traz lá de trás do nosso passado não servem mais pra gente agora. Então, se a bagunça é no campo físico, é hora de organizar, colocar a mão na massa, fazer uma faxina, doar aquilo que não precisa mais, achar um lugar para as coisas que você tem. Se é no campo mental, descanse, delegue responsabilidades, coloque prioridades, faça listas, anote as coisas para você não forçar a sua mente a ter que lembrar de tudo. Facilite a sua vida nesse processo, tá? E aqui tá vindo muito para mim, distração, momentos de distração, momentos onde você não tem que estar aprendendo, absorvendo, sendo muito inteligente, tendo que usar esse mental ao máximo. Momento assim, só para fazer coisas que façam você rir, para desopilar mesmo. Sinto que tá faltando esse momento e o descanso também. E se a gente está falando desse emocional, a gente pode estar falando de colocar essas emoções para fora. Chorar, se permitir ficar triste, né? Se sentir raiva, conversar com essa raiva, o que ela tem para me dizer? Se tem alguma bagagem emocional em relação a essa pessoa, chame para conversas. Podem ser conversas que são difíceis, mas são conversas necessárias.
É um momento de limpeza, e esse momento de limpeza não quer dizer que você vai jogar fora simplesmente tudo. Que você vai estar vendo aquilo que não, apenas aquilo que não funciona. Não, às vezes é justamente a limpeza que mostra aquilo que precisa ficar, aquilo que precisa de atenção, de cuidado, e assim pode florescer. E aqui eu acho que é onde a gente chega na carta da colheita, né? Não tem como florescer nesse ambiente bagunçado, seja qual ambiente a gente esteja falando. Então é um momento para a gente colocar a casa em ordem, seja a nossa casa física, o nosso corpo, a mente, o espírito e as emoções também. Vamos passar para o tarô para a gente aprofundar. Vamos ver com o videntes, não, com o Moonchild, a mensagem para Gêmeos do que estamos falando. Nove de espadas, o mago invertido, 2 de pentáculos, e no fundo do deck a gente tem a divina sabedoria. Então a gente está falando de um momento de a gente estar sendo guiado por uma força maior, tá? Algumas coisas nesse percurso estão fora do nosso controle, a gente não escolhe muito a direção, mas a gente está sendo guiado e é num caminho que a gente precisa percorrer para crescer, para nossa evolução, para chegar do outro lado, ok? Quando a carta do mago invertida está na mesa, ela me fala de alguma coisa que está roubando o nosso poder, alguma coisa que a nossa energia está escoando, que a gente não consegue realizar ou materializar aquilo que a gente deseja, tá? Aqui a gente está falando dessa fonte de preocupação, a gente pode estar focando assim num mental que está indo para muitas direções. E normalmente esse mental ele vai para uns cenários muito negativos, às vezes muito catastróficos. A gente pensa em tudo de ruim que pode acontecer para a gente tentar se preparar de alguma forma, às vezes falando para a gente mesmo que a gente está sendo cauteloso, quando na verdade a gente está só enchendo a cabeça de caraminhola com situações que podem chegar a nunca acontecer. Essa carta tem um desenho interessante, porque a gente tem essas facas aqui na cabeça dela, representando esses pensamentos muito dolorosos, e o foco dela está na lua. Então a lua representa a nossa intuição, representa as nossas emoções, representa inclusive nosso contato com a espiritualidade, tá? Então as respostas não vão vir agora pelo mental, elas vão vir pelo sentir. Elas vão vir pela intuição. Aqui, inclusive, pode ser a maneira que os seus guias vão se comunicar com você, indicando um caminho novo. Quando a gente fala de um caminho guiado pela espiritualidade, às vezes é um caminho que a gente não conseguiria encontrar com as nossas próprias pernas. Porque às vezes também a nossa mente está muito focada em soluções passadas, que funcionaram no passado. E a gente quer repetir esses caminhos. E esses caminhos não vão funcionar nesse momento, tá? Então eu sinto aqui que pede um momento para você dar um descanso para essa mente, que quer racionalizar tudo, que quer entender tudo em demasia, e foque em liberar espaço. Limpe, tire a tralha do caminho. Fique com aquilo que é realmente importante, tá? Eu sinto que isso vai dar um respiro muito importante para vocês, Gêmeos, nesse momento. E não se preocupe, porque tem um caminho aqui guiado pela espiritualidade. Eu quero tirar uma carta aqui para clarificar. O 2 de Pentáculos, por favor. O Louco. Então a gente está falando de um novo começo. A gente está indo para uma nova jornada. E aqui é um momento que até tem uma dinâmica de espelho, a gente está olhando e a gente vê dois de nós, né? Um que ainda parece muito apegado a sensações, a medos, a sentimentos muito difíceis que você já pode ter experimentado no passado, tá? Então, 4 de Copas é uma carta que me fala muito de abandono, de uma melancolia. O Ás de Paus invertido me fala de uma impotência, assim, uma falta de iniciativa, de movimento, como se você se sentisse preso. 5 de Pentáculos fala sobre escassez. O 5 de Paus me fala sobre medo, sobre vergonha, são situações extremamente paralisantes. 4 de Espadas, às vezes num local de sombra, ele também fala de uma inércia, né? A gente não luta por aquilo que a gente quer.
Então são todos sentimentos que são extremamente paralisantes. E eu sinto que podem ter paralisado os Gêmeos durante muito tempo. Mas aqui é um momento de recomeço, é um momento de escolher fazer diferente, tá? E a gente vai olhar um pouquinho mais para o que tá prendendo os Gêmeos nessas dinâmicas passadas também. Sinto também aqui que quando a gente faz essa limpeza, em todos os campos, alguns sentimentos passados podem aflorar. Às vezes aqueles sentimentos que foram varridos para debaixo do tapete. Esse é um momento interessante para reavaliar essas situações. Olhar para esses sentimentos, às vezes com outros olhos, e finalmente conseguir ressignificá-los também, tá? Vamos para o com o Videntes da Luz, aprofundar a mensagem para Gêmeos. Nove de espadas, do que estamos falando aqui. 9 de espadas. Rainha de Pentáculos. A Sacerdotisa. Com 7 de Pentáculos. Fundo do deck, a gente tem o 8 de Copas. A gente tá saindo, a gente tá deixando para trás um emocional. Que um local onde a gente recebia muito pouco, né? A gente tá deixando um lugar que oferecia pouco para ir para um lugar que oferece mais. E a gente não tem nem a garantia que esse lugar lá na frente vai oferecer mais, mas é apenas a certeza de que onde a gente está não nos cabe mais. Então é isso que motiva o nosso andar, o nosso caminhar. É um lugar emocional. E é um lugar, inclusive, que já está destoando daquela energia de abandono, daquela energia de medo, da escassez, porque a escassez era onde você estava, né? E a gente está indo para um lugar sem garantia nenhuma, ou seja, a gente pode estar até indo com medo, mas a gente está indo com medo mesmo, né? E a gente às vezes acha que coragem é ausência de medo, e não. Às vezes a coragem tem muito gosto de medo, mas a gente vai mesmo assim. A gente não se permite ser parado por ela mais. Ainda assim, eu sinto que nessa caminhada, Gêmeos ainda tenta racionalizar muito esse processo. Tenta entender demais com a mente, né? Que é do signo de Gêmeos. Os Gêmeos é um signo de ar, que é extremamente mental, é do racional também. E aqui não é esse o caminho, tá? Eu sinto que a mente, ela vai pregando peças e vocês vai parecendo que a sua jornada não tá dando frutos nesse momento. Que às vezes você não consegue fazer florescer aquilo que você deseja. É o que essa Rainha de Pentáculos invertida me fala, tá? Já vem aqui com o 7 de Pentáculos, que é justamente as sementes florescendo, falando que tudo o que você plantou, Gêmeos, tá florescendo no tempo certo. Tudo aqui que você está colocando o seu tempo, sua atenção, seu carinho, está florescendo. Às vezes não floresce no tempo dos outros, e o que às vezes essa mente aqui quer dizer para você. Mas ela floresce no seu tempo. E essas sementes dão frutos bonitos porque elas vieram alimentadas daquilo que é importante para você também, ok? A sacerdotisa invertida está me pedindo um contato maior com a espiritualidade, tá? Vocês têm que se conectar mais com esse lado intuitivo, porque esse racional não vai te trazer as respostas nesse momento, ok? O mago invertido, do que estamos falando aqui. Eu vou aceitar essas cartas. A morte e renascimento invertida, o imperador invertido, 8 de paus, pajem de pentáculos, cavaleiro de pentáculos. E no fundo do deck a gente tem o 8 de copas de novo, ok? Então nesse processo de deixar esse emocional dolorido para trás, a gente também tá vendo situações do nosso passado, rompimentos. Aqui me fala até da perda física de uma pessoa, às vezes pessoas que já passaram para outro plano, que tinha uma posição de autoridade na sua vida, ou que representava, né, essa posição. E isso tudo impacta vocês de uma forma muito profunda, tá? Aqui me fala, inclusive, Gêmeos, que diante do fim de ciclos dolorosos, você não esmorece, tá? Você, inclusive, é aquela pessoa realmente que chega no fundo do poço e acha uma mola. Você se reinventa, tá? E vem o Pajem de Pentáculos me falando isso. Você traz à tona novas ideias, novos projetos, você quer fazer coisas acontecerem. O seu inimigo aqui, Gêmeos, é a pressa. Às vezes você quer que as coisas aconteçam com muita rapidez.
E se a gente está falando aqui da energia de Gêmeos, e é lógico que vários outros posicionamentos no seu mapa vão atenuar essas características, vocês têm uma coisa com rapidez, né? Porque Gêmeos pode perder o interesse com uma certa facilidade. Gêmeos precisa focar às vezes. O interesse de Gêmeos às vezes é muito disperso. Então, para focar em um projeto e fazer aquele projeto chegar até o fim, muitas vezes fica difícil para vocês, né? Então, o grande inimigo de vocês aqui é a pressa. Também me fala aqui que vocês podem ter encerrado ciclos com pessoas que tinham características extremamente possessivas, abusivas até. Que o imperador, quando vem invertido, ele vem na energia de sombra, ele também está falando disso. E isso também pode ter liberado essa energia, tá? Você dava poder para pessoas que eram abusivas também. E no momento que você consegue encerrar esses ciclos, por mais relutante que tenha sido em fazer esse ciclo se encerrar, você consegue um novo boom de energia. Esse 8 de paus sempre me fala, aquilo que você focar sua energia nesse momento ganha frutos, ganha força. Mas a pressa é sua inimiga. Não é nem a pressa é inimiga da perfeição, porque a gente não quer ser perfeito em nada. As coisas levam tempo e vai levar o seu tempo, Gêmeos. A gente está com os naipes de pentáculos e o naipe de pentáculos nem sempre é o mais rápido. Ele é o cavaleiro mais lento de todos, mas ele é o único garantido de chegar onde quer chegar. Então saiba que as sementes que você está plantando são prósperas. Sim, elas podem levar mais tempo para florescer do que o de outras pessoas. Não compare a sua grama com a grama do vizinho, ok? Confie naquilo que você está plantando. E esqueça essa questão do tempo. Você não está nem atrasado, nem adiantado, você está no momento certo, ok? 2 de pentáculos e o louco do que estamos falando aqui. As de pentáculos invertido. A temperança. Com 7 de paus invertido. Fundo do deck, 3 de espadas. A gente está falando de momento de cura. E no meio desse turbilhão de coisas que está acontecendo, Gêmeos, você nem reconhece certas oportunidades ou aquilo que está se apresentando de próspero na sua vida também. Aqui está me vindo muito, Gêmeos, que o caminho nesse momento não é proteger a sua energia em excesso. A carta do 7 de paus, ela fala sobre a gente conseguir afirmar a nossa posição, e não se deixar abater pela crítica dos outros, né? Só que essa energia em excesso, ela coloca a gente nessa redoma, coloca a gente nessa bolha que ninguém nos atinge, né? Isso pode parecer uma proteção, mas às vezes está impedindo a gente de viver, de trocar, né? E a carta da temperança me fala muito dessas trocas. Você precisa trocar com o ambiente. Enquanto você faz isso, a energia está sendo trocada. Às vezes a sua mente fala que você só vai se curar de alguma coisa quando você deixar de pensar naquilo, quando aquilo não causar mais uma dor e várias outras fórmulas, né, que funcionaram para outras pessoas. Joga isso pela janela. Isso é o que a sua mente está tentando te dizer. Aqui o caminho é o sentir, é o emocional, é nessas trocas, é fazendo, é se expondo. Tem certas dores aqui que ainda precisam ser sentidas. É uma cura que ainda está acontecendo. E novamente o grande inimigo aqui é o tempo, né? A temperança é uma carta que pede paciência. Você não consegue adiantar certos processos, tá? Aqui eu sinto que não é o momento onde as coisas se encaixam. Aqui é um momento de cura e de limpeza, né? As coisas não vão fazer sentido, talvez, na mente. Então a gente precisa tirar um pouco desse entulho ao redor para conseguir respirar um pouquinho melhor. Não tem aqui energia de estagnação. O que está afligindo os Gêmeos nesse momento é às vezes não ter conseguido chegar ainda em tal lugar que queria ter chegado. Mas a cura está acontecendo, Gêmeos. Tem muita coisa acontecendo ali embaixo da terra, né? Aqui tem todas essas sementes florescendo. E toda essa energia que você está colocando, e às vezes apareceu só um raminho lá em cima, no exterior, mas a mudança interna está acontecendo. E tudo isso que você está se dedicando está dando frutos. Mas você está fazendo muita coisa ao mesmo tempo, Gêmeos. Tem encerramentos de ciclos importantes, tem emocional dolorido ainda precisando ser acolhido, tem um contato maior com a espiritualidade, tem um mental cheio de problema. A gente está precisando limpar, a gente está precisando abrir espaço nesse momento. Então aqui o que Gêmeos está precisando é parar,
e respirar, porque as oportunidades que você precisa na sua vida nesse momento, elas já estão aqui. A colheita também está a caminho. O que a gente precisa é tirar as coisas que não servem mais pra gente, inclusive para poder reconhecer aquilo que é pra gente também. Vamos ver com o baralho cigano pra gente encerrar a leitura de Gêmeos. O Cavaleiro, a Mulher e fundo do deck a gente tem a Garça. A Garça fala de mudança. É um momento de mudança. A gente está no momento de transição. Então aqui é muito injusto, Gêmeos, você pedir que as coisas façam sentido nesse momento. Ainda está tudo movimentando. E é para ser assim mesmo. Lembra que a espiritualidade está guiando esse momento. Não vai fazer sentido na mente. Não force que a sua mente compreenda quando as coisas ainda estão pelos ares. Antes das coisas fazerem sentido, tem muita coisa que precisa ser limpa. A gente tem a carta do Cavaleiro, que é uma carta que fala de movimento, né? E ela fala de solução de problemas. E a gente está encontrando caminhos novos. Às vezes até para problemas antigos. As soluções passadas não funcionam mais. E novamente, aqui não é a mente que encontra essas soluções, é o sentir. A carta da Mulher, ela me veio muito com o auxílio da espiritualidade feminina que te guarda. Seu caminho está sendo amparado por uma entidade feminina extremamente poderosa, extremamente cuidadosa, que está inclusive auxiliando nessa cura. Se você tem contato com a sua espiritualidade, se aproxime dela nesse momento, principalmente quando as coisas não fizerem muito sentido. São eles que vão amparar e direcionar nesse momento. Mas você não está sozinho nisso, Gêmeos. Saiba que por mais confuso que o caminho esteja aparecendo nesse momento, você está sendo guiado sim, ok? Gêmeos, essa foi a sua leitura, espero que tenha contribuído com o seu momento. Se você curtiu, deixa um like, deixa um comentário, um beijo e até a próxima.